Saudações, meus irmãos e minhas irmãs afros. Sou Jair Ferreira, professor e pesquisador na área da comunicação, no programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos. O tema que vou abordar não é objeto de minha pesquisa. Entretanto, o desafio colocado por Estevão me fez pensar durante muitos dias, mais de uma semana, sobre como abordá-lo na perspectiva do racismo. Estou feliz com esse esforço, porque ele me permite abordar a questão do racismo a partir do conceito de violência simbólica. Este conceito, ele é um conceito que foi elaborado, trabalhado por Pierre Bourdieu. Então, é a referência que eu utilizo. De uma forma relativamente livre, autoral. O que eu tento responder a partir desse conceito são duas questões. Primeira, é que violência é essa que se exerce contra os afros? A segunda questão é se nós afros somos violentos. Essas duas faces estão em relações a partir de um tema que é central para nós, que é o racismo. O tema da violência é abordado por vários teóricos importantes do Ocidente europeu. Marx e Freud, pensadores revolucionários, inclusive, abordaram esse tema. Interessante observar que os dois consideram a violência como fundadora da história. Freud falando de que é civil. Marx falando de que é a sucessão de modos de produção. A questão da violência em Freud se refere também ao simbólico, à morte do pai. Em Marx, principalmente, se trata de uma violência física, ligada à luta de classes, às revoluções. É Freud que vai conectar a violência ao tabu. Eu prefiro outro caminho. A violência é uma herança das relações evidentes nas espécies do mundo animal onde estamos. É um registro de que ainda não superamos essas barreiras naturais, como diz Lukács. No mundo animal e na espécie, a violência está diretamente ligada, em minha perspectiva, à dominação, à instalação do poder, ou reprodução do poder. Este poder pode ser o poder nas relações internas da espécie, as hierarquias sociais, no mundo animal e no mundo da espécie humana. Mas também é em relação a outras espécies, especialmente quando falamos de dominação da natureza, como disse Marcuse. Essa dominação pode se fazer para a reprodução biológica, alimentação, por exemplo, mas também pela disputa de espaço de territórios, inclusive os territórios sociais. Nesta minha abordagem, a questão central da violência é a disputa pelo poder simbólico ou a reprodução de um poder simbólico. Há uma relação forte entre a violência simbólica e a violência sobre os corpos. A violência deve ser compreendida nessa relação, então, como
nas suas duas faces indissociáveis. A violência simbólica se modifica com a linguagem que vai além da linguagem dos corpos. A palavra, a escrita, os discursos, tudo isso circulando em potentes meios atuais, incluindo esses meios que nós chamamos de algoritmos. De busca, por exemplo, do Google, que ampliam o racismo. Esse tipo de violência não extingue a violência sobre os corpos, nas interações silenciosas, mas a ampliam constantemente. Tem subjacente um profundo sistema classificatório, onde os afros somos localizados como subalternos, ou eternos escravos e servos, sem acesso ao status de indivíduos livres, status este prometido pela Revolução Burguesa. A violência simbólica se manifesta como violência física também, quando os nossos corpos adoecem, se curvam, os olhares se intimidam, os movimentos dos corpos se envergonham nas várias situações de interação. Quando falamos em racismo, estamos falando em ambiente em que os signos de violência simbólica contra os afros são dominantes, na forma de imagens, palavras, discursos, ou através de gestos. Atravessar a rua, se um afro se aproxima. Sair de um local, se um afro ali ingressa. Exclusão dos circuitos de acesso às possibilidades de construção da excelência social. Isso tudo conhecemos. E se manifesta como sofrimento nas narrativas afros, chamadas por alguns governos de mimimi. Isso significa que os afros não utilizamos também signos que são tentativas de exercício da violência simbólica? Penso que sim, utilizamos. Porém, são formas classificatórias incomparavelmente residuais, como pequenas bolhas no ambiente geral, que é estigmatizante, contra os afros. A violência simbólica é parte, portanto, do poder que se exerce sobre os afros, enquanto sistema classificatório, sobre o conceito de belo, manifesto, por exemplo, sobre como devemos cortar os cabelos, como devemos se vestir, qual o tom de voz que devemos utilizar nas interações, como devemos fazer festa. Enfim, é uma violência que se exerce contra a nossa forma de ser. É a perversão do poder simbólico, antessala do etnocídio, pois, ao ser exercida, tenta oprimir e transformar o afro em outro ser, em termos estéticos, sociais e subjetivamente. Essa perversão, no caso do Brasil, tem lastro nas marcas profundas da violência física, exercida e manifesta durante a escravidão. Um ódio profundo que se exerce sobre os nossos corpos. Por que tanto ódio assim em nossa história com os afros? Essa transição da violência física para a violência simbólica e da violência simbólica para a violência física tem um aspecto central, é central na organização e articulação que se manifesta, inclusive, no poder das armas. No poder das armas de Estado, mas também no poder das armas difusas, incluindo as milícias, incluindo a autorização para a utilização das armas,
Não é um poder circular entre violência simbólica e violência física que vise um inimigo externo. Não. Se trata de um potencial inimigo interno, sejam os indígenas, dizimados já em guerras sucessivas, os afros, especialmente aqueles que resistem às lógicas de continuidade das relações de servidão ou relações classificatórias herdadas da escravidão. Esta articulação entre as duas formas de violência é profunda no Brasil e se reproduz enquanto estrutura. Subjetividades compartilhadas, estruturas, portanto, subjetivas, psíquicas e, ao mesmo tempo, social. Temos aí, portanto, uma dupla problemática da violência que se manifesta no ambiente racista com o qual convivemos. Neste contexto, falar em violência física dos afros pode ser um diversionismo. Por sinal, os afros do sul, dos terreiros, como somos a maioria, nunca organizamos, até a expansão colonial, máquinas de guerra. Nunca nos organizamos enquanto máquinas de guerra. Isso é importante compreender. Isso nos permite inferir que o racismo é um ambiente social que se atualiza nas práticas sociais que exercitam a violência simbólica e também física. Quando, ultrapassados os limites, os sistemas classificatórios exercidos através da violência simbólica, o poder das armas é convocado como excesso para restabelecer a ordem simbólica. Portanto, o limite, a partir do limite da violência simbólica e o etnocídio correspondente, etnocídio enquanto a morte de uma forma de ser, neste limite encontra-se o genocídio. Num ambiente em que somos classificados por signos, discursos, imagens, em suas formas de ser servos ou escravos, em que vivemos muitas vezes sobre a violência, a ameaça da violência física, pela via das organizações que detêm o poder das armas, se tenta nos colocar também no limite do abandono perante o Estado e perante também o contexto da sociedade civil. O que a gente faz? Nos aquilombamos, circulamos entre os quilombos como nômades, para tentar, nessas visitações, reconstruir os fragmentos de nossas formas de ser e resistir. Compartilhando nossas narrativas potentes, intensas, trazendo ao espaço público não só nossas lágrimas, mas também as nossas estéticas e lógicas, sem as quais continuaremos com uma sociedade incivil, como diz o ministro Sodré, e, de certa forma, prejudicando ou impossibilitando a construção de uma sociedade civil no Brasil. Portanto, há uma relação entre violência simbólica e o que se generalizou como estrutura. Esses termos, tão caros às ciências, pode, como sabemos, serem utilizados contra os afros. Se é estrutural, não há o que fazer, dizem. Qual a diferença entre ambos?
O termo estrutura se refere a algo muito mais abstrato e, por isso, passível de um uso social oportunista. Se refere à organização das lógicas. Uma estrutura é um conjunto de lógicas articuladas. Se há racismo estrutural, estamos dizendo que essas lógicas são concorrentes entre si, formando um sistema simbólico perverso, que é a referência das classificações sociais. Mas a vida não se faz apenas pelas lógicas que circulam, ou por práticas que adotam esses sistemas lógicos como referência. Portanto, não se trata apenas de uma estrutura que é referência da vida social. Em cada ato de interação, os atores acionamos essas lógicas conforme os sistemas que adotamos como referência. Portanto, se nas interações se manifestam essas lógicas racistas, que se referenciam em estruturas e sistemas sociais racistas, não se trata apenas da estrutura, mas de uma relação que se instala na interação, onde os atores, subjetivamente, a reproduzem, consciente ou inconscientemente, de uma forma intencional ou não intencional, mas existe sempre o livre-arbítrio de ser ou não ser racista. Então, esta proposta nos leva a compreender que o que se atualiza no racismo é a violência, é o exercício da violência simbólica. É ele que traz à evidência as lógicas, estruturas e sistemas racializados e racistas. É o que transforma em atual e contemporâneo o racismo. Esse exercício é tático e estratégico para aqueles que compartilham um poder simbólico que é racista. É o exercício do poder, é o exercício do dizer, quem manda no espaço social. É um exercício que se faz através do ferir, do gerar medo entre os atos, de marcá-los em sua alma, um estigma, incutir o lugar de dominador e de dominado. Portanto, nas interações, o esquema atualizador do que chamamos de racismo estrutural é a violência simbólica. Só assim podemos compreender o racismo estrutural para além de uma lógica abstrata. Como disse, essa violência está presente nas narrativas dos afros. Este governo, portanto, encontrou o sintagma para estigmatizar as emoções expressas nas nossas narrativas. Os afros, pelo contrário, compreendemos essas narrativas como uma matriz libertária. Liberdade das emoções, terapêutica, socialmente legítimas. Uma forma de superarmos as doenças decorrentes do silêncio ou da dominação incorporada que silencia, ou da dominação incorporada que é denegada, ou da dominação incorporada que é recalcada. Que, sendo recalcada, bloqueiam os nossos sofrimentos inconscientes, reprimidos ou não, só visitados em sonhos e pesadelos. A metáfora do mimimi, que se generaliza na cultura reacionária, antidemocrática, condensa enquanto política na esfera de Estado o racismo. Agora escancarado, com, inclusive, algumas conciliações, até mesmo por algumas lideranças de esquerda ou democráticas, que escorregam nessa metáfora. O mimimi virou um sintagma organizador de discursos sociais. Se ampliou na sociedade dita civil, impulsionado pelos meios que organizam signos na forma de imagens, de discursos.
de imagem e discursos. Os efeitos da violência simbólica estão em nosso cotidiano. Não só a violência de um passado histórico, mesmo que recente, mesmo que vivo em nossa memória, mas de algo atual, contemporâneo, presente, na vasta agenda midiática. Somos diariamente informados de que lógicas etnocidas e práticas genocidas não pertencem ao período da escravidão. Não. Pertencem ao nosso amanhã, ao próximo dia, à próxima semana, ao próximo mês. E que isto se atinge atores sociais muitas vezes conhecidos, muitas vezes, não raro, melhor dizendo, ou quase sempre, tememos que atinjam os nossos irmãos e irmãs afros. Portanto, não se trata a problemática do racismo apenas uma consciência, não nos leva à problemática do racismo apenas a uma consciência sobre lógicas, sistemas ou estruturas, mas uma consciência que tem uma expressão profunda, forte, nas nossas emoções, que nos aproximam, que nos levam adiante, perante um contexto de exercício através da violência simbólica. Então, encerrando, mais uma vez eu agradeço ao Estevão por essa oportunidade, pelo desafio que me traz, de abordar a questão da violência nessa perspectiva, que me deixa feliz em termos de reflexão e que talvez possa, esta perspectiva, contribuir para as nossas elaborações sobre nossas formas de resistência e luta. Muito obrigado.